Gostaria de contar uma experiência que tive aos 12 anos de idade e o efeito dela até hoje em minha vida. Minha mãe disse: Eduardo, ande logo. Estamos atrasados para a igreja. Mãe, hoje vou ficar com o papai, respondi. Tem certeza? Você tem que ir à reunião do seu quórum de sacerdócio, disse ela. Eu respondi, mas e o papai? Ele vai ficar sozinho. Hoje vou ficar com ele. Meu pai não era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha mãe e minhas irmãs foram às reuniões de domingo. Então, fui para a oficina de meu pai, onde ele gostava de ficar aos domingos. E como eu tinha dito à minha mãe, passei por algum tempo, ou seja, alguns minutos com ele e depois perguntei, pai, está tudo bem? Ele continuou seu passatempo de consertar rádios e relógios e só sorriu para mim. Depois eu disse, vou jogar com os meus amigos. Sem olhar para mim, meu pai disse, hoje é domingo. Você não deveria estar na igreja? Sim, mas eu disse à mamãe que não iria, respondi. Meu pai continuou fazendo seu trabalho e, para mim, aquilo era a permissão para sair. Naquele dia de manhã havia um importante jogo de futebol e meus amigos tinham me dito que eu não poderia faltar e que tínhamos que ganhar. O problema é que eu tinha que passar em frente à capela para chegar ao campo de futebol. Com determinação, corri para o campo e parei diante da grande pedra de tropeço, a capela. Fui para a calçada oposta, onde haviam algumas árvores grandes, e resolvi correr por entre elas, para que ninguém me visse, porque era a hora de os membros chegarem para as reuniões. Cheguei bem na hora do início do jogo. Consegui jogar e cheguei em casa antes da minha mãe. Tudo tinha corrido bem. Nosso time ganhou e eu estava vibrando. Mas aquela corrida tão bem feita até o campo não passou despercebida pelo consultor do quórum dos diáconos. O irmão Félix Espinosa me viu correndo de uma árvore para outra, tentando não ser descoberto. No começo da semana, o irmão Espinosa veio à minha casa e pediu para falar comigo. Ele não disse nada sobre o que tinha visto no domingo, nem perguntou por que eu não tinha ido à reunião. Ele só me entregou o manual e disse, gostaria que você desse a aula para a classe do sacerdócio no domingo. Marquei a lição para você. Não é difícil. Quero que você a leia e eu vou voltar em 2 dias para ajudá-lo com a preparação da aula. Tendo dito isso, ele me entregou o manual e saiu. Eu não queria dar a aula, mas não consegui dizer não para ele. Tinha planejado ficar com meu pai de novo no domingo seguinte, porque havia um outro jogo importante. O irmão Espinosa era muito admirado pelos jovens. Ele conheceu o Evangelho restaurado e mudou sua vida. Ou, em outras palavras, mudou seu coração. Quando chegou o sábado à tarde, pensei, bom, talvez amanhã eu acorde doente, aí não terei que ir à igreja. Não era o jogo de futebol que me preocupava. Era a aula que eu tinha que dar, especialmente por ser uma lição sobre o dia do Senhor. O domingo chegou e eu me levantei mais saudável do que nunca. Eu não tinha desculpa, nenhuma escapatória. Era a primeira vez que eu dava uma aula, mas o irmão Espinosa estava lá ao meu lado. E aquele foi o dia de uma vigorosa mudança em meu coração. Daquele momento em diante, comecei a guardar o dia do Senhor e, com o tempo, nas palavras do presidente Russell M. Nelson, esse dia passou a ser um deleite. Senhor, eu te dou tudo. Nada mais tenho a lhe dar.